Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alisson Vasconcelos, seja bem-vindo ao Sobrevivendo na Medicina. E o meu é Richard Aguiar. E hoje a gente vai aprender como é que funciona o processo seletivo da UEMA, o vestibular da UEMA. Claro, antes de falar sobre o processo seletivo de acesso à educação superior da UEMA, eu quero que vocês não se esqueçam de se inscrever se não estão inscritos ainda e se gostar desse vídeo lá no final, dá aquela curtida, ok? Bem, para quem não sabe, eu e o Richard somos acadêmicos de medicina do curso da UEMA e até por isso a gente quer passar um pouquinho da nossa experiência, como foi o vestibular e como tem sido os últimos vestibulares, para que vocês se deem bem nesse que é um dos últimos vestibulares tradicionais do Brasil. Então, pessoal, o vestibular da UEMA é dividido em duas etapas. A primeira etapa ela vai abranger todos os assuntos que você vê no ensino médio, dividida em três grandes áreas: ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e matemática e suas tecnologias, e linguagens e suas tecnologias, certo? No total de 60 questões, 20 questões divididas em cada área. Já a segunda etapa, ela é subjetiva e ela vai abranger só as matérias específicas para o curso que você vai estar prestando lá no vestibular. No caso de medicina, particularmente, você vai fazer a prova de biologia e de química. Além disso, no vestibular também tem a redação, a temida redação. E na UEMA, essa redação ela é bastante criteriosa. Pois é, pessoal, como o Richard falou, essa primeira etapa de 60 questões, ela vai acontecer no dia 22 de outubro. E para vocês ficarem por dentro aí de como acontece, eu vou falar um pouquinho como essas 20 questões para cada área é dividida. Por exemplo, na área de ciência da natureza, você vai ter, além da ciência da natureza, junto a matemática. Então vão ser 5 questões de matemática, 5 de física, 5 de química, 5 de biologia. Na área de linguagens, você vai ter 5 de gramática, vai ter 5 de interpretação de texto, 5 de literatura e 5 de língua estrangeira, certo? Além disso, também tem as outras áreas aí das ciências humanas, também dividido mais ou menos 5 questões para cá: sociologia, filosofia, geografia e história. Já na segunda etapa, também como o Richard falou, dependendo de qual vai ser a sua área, vão ser diferentes matérias. No caso da medicina, por exemplo, é biologia e química. São 6 questões discursivas, ou seja, de escrever mesmo para cá. Então, na primeira etapa, todas são objetivas, é só marcar. Nessas questões subjetivas, nessas questões discursivas, de escrever na segunda etapa, às vezes tem letra A, letra B, letra C. Cada questão dessa vai valer 1 ponto, enquanto a redação ela vale 10 pontos. Ou seja, você tem 6 pontos de biologia, 6 pontos de química e 10 pontos da redação. Certo. Uma coisa que as pessoas se perguntam é como que é o vestibular da UEMA, como que são as questões, o que mais cai. A gente pode ver que o vestibular da UEMA, de acordo com o passar dos anos, ele vem mudando a sua cara. Antigamente, lá por volta de 2006, 2007, o vestibular era bem objetivo. Ele caía em assuntos em que você não precisava contextualizar para poder responder. Hoje em dia não, o vestibular está mais parecido com o Enem. Então é necessário que você tenha uma boa interpretação de texto, saiba ler a questão e absorver aquilo que é necessário para assim responder a questão de forma correta. Alguns assuntos como, por exemplo, trigonometria, matrizes, no caso da matemática, em física, como por exemplo em MHS, caíam, geralmente colocavam enunciado, perguntavam uma coisa objetiva e você tinha que fazer o cálculo e responder. Hoje em dia é muito difícil cair uma questão dessa. Geralmente eles vão dar um texto, explicar lá, contar toda uma historinha e aí você tem que absorver disso os dados para assim resolver as questões. Hoje em dia, como eu já falei, a gente pode ver essa adequação da UEMA ao Enem. Por isso, os conteúdos que vão cair nessa prova são bem parecidos com os que vão cair no Enem. No caso da matemática, você tem que dar bastante atenção no caso da geometria espacial, cálculo de volume, no caso da geometria do cálculo diário, enfim. Matemática financeira também, porcentagem. Da física cai muita questão de hidrostática, de eletricidade, de velocidade. Então são assuntos bem contextualizados que vão exigir de você uma boa interpretação de texto. Até, pessoal, para corroborar isso que a gente está falando, nessa questão de o vestibular ter ficado cada vez mais parecido com o Enem, quando a gente fez o vestibular, que foi o PAS de 2013, ou seja, foi em 2012 que a gente fez esse vestibular para dar acesso ao nosso curso já em 2013. Na época que a gente fez, eram 80 questões, eram 8 questões para cada matéria, não era dividido nessas áreas de ciência da natureza,
ciências humanas, não. Eram 8 questões realmente, era aquele vestibular tradicionalzão. E na segunda etapa também eram 8 de cada e a redação continuava valendo 10. Então, a gente vê que hoje, principalmente na segunda etapa, o peso da redação teve um aumento, né? Hoje a redação vale mais do que valia quando a gente fez. E a prova objetiva em si, ela é, entre aspas, um pouco mais fácil. Se a pessoa tiver uma boa interpretação, ela vai conseguir fazer muito mais questões. Isso fez, pessoal, com que as notas de corte aumentassem muito desde quando a gente fez o PAI 2013 até esse ano. Por exemplo, ano passado, a nota de corte para medicina, na primeira etapa, na ampla, foi de 56, enquanto na segunda etapa foi de 47. No nosso tempo, a gente tinha que fazer 70% da prova e a gente conseguia passar da primeira para a segunda etapa. Então, pessoal, com relação às datas das provas, a primeira etapa, que é a prova objetiva, vai acontecer dia 22 de outubro. E a segunda etapa, que é a prova subjetiva específica, vai acontecer dia 26 de novembro. Lembrando que as inscrições vão até o dia 11 de agosto. Então, se você estiver assistindo esse vídeo até antes do dia 11 de agosto, corra e se inscreva. A taxa de inscrição, pessoal, é R$ 85,00. E vejam só, como ele falou, existe mais de um mês entre a primeira e a segunda etapa. Vai ter o Enem aí, claro, nesse período, mas se você puder fazer a primeira etapa, é bom porque se você passar, o resultado sai mais ou menos uns 15 dias depois, mas aí você faz a primeira etapa, continua estudando, dá uma ênfase nas suas específicas, dependendo de qual curso você queira. No caso da medicina, você vai dar uma ênfase ali na redação, na biologia e na química, e tem mais ou menos um mês para estudar para a segunda etapa, ou seja, dá para revisar toda a biologia, toda a química e estudar, dar uma ênfase maior ainda na redação para a segunda etapa. Então, pessoal, os cursos mais concorridos. Antigamente, costumavam ser, em primeiro lugar, medicina, seguido de CFO, engenharia civil e direito. Só que isso vem mudando ao longo do tempo. No caso, especificamente, no último vestibular, não é mesmo, Márcio? Isso. Bem, o CFO, que é o curso de formação de oficiais do ano passado, recebeu mais inscrições do que o curso de medicina, principalmente o curso de formação de oficiais para a polícia. Talvez porque houve uma mudança nas disciplinas da segunda etapa e o pessoal que faz concurso talvez tenha visto como uma boa fazer o CFO, pois a segunda etapa passou a ser História e Sociologia. Já o de bombeiros, o curso de formação de oficiais para bombeiro, é Matemática e Física, a específica. De qualquer forma, esses cursos têm aumentado bastante a procura por eles, o número de inscrições superou de medicina no ano passado, mas não quer dizer que o número de inscritos para medicina também foi baixo. Só no ano passado, mais de 7.000 pessoas se inscreveram para o curso de medicina. Já no CFO, foram 8.000 pessoas inscritas. Para vocês verem o nível da dificuldade e da concorrência que é esse vestibular. Já o de medicina, apesar de ter sido esse número aí que você também tem achado bem grande, realmente muita gente não conseguiu superar o do CFO. Mesmo assim, por que a concorrência da UEMA é alta? Porque são poucas vagas, são 35 vagas, sendo 29 da ampla, sendo 4 para cotas, e 2 são cotas para o deficiente. Pessoal, é uma coisa que eu já ia esquecendo sobre a duração das provas. Bem, a primeira etapa ela tem a duração de 5 horas. Se você ver que lá no Enem são 90 questões para você responder mais ou menos nesse tempo, na UEMA são 5 horas para você responder 60 questões na primeira etapa, o que já é muito bom. E na segunda etapa, que é quando você vai fazer a redação, você também vai ter 5 horas para fazer 2 provas, cada uma com 6 questões, mais a redação. Então, é tempo aberto para quem já está aí se preparando para o Enem, conseguir fazer as provas mesmo sendo discursivos e ainda vai ter umas 2, 3 horas para conseguir fazer a redação. Então, não vai ter desculpa de que não teve tempo para fazer a redação da maneira correta. E não se esqueçam, as inscrições vão até dia 11 de agosto e a taxa de inscrição é de R$ 85,00. Pessoal, como o nosso canal está no início, nós precisamos da ajuda de vocês. Então, se esse vídeo passar de 300 curtidas, nós prometemos fazer um vídeo especial falando apenas do curso de medicina da UEMA, como é o curso, como ele funciona, o que você precisa fazer para passar. Além do curso de medicina, também vamos falar especificamente do curso do CFO, como funciona, o que você precisa para passar, enfim. Olha só, se passar de 300 curtidas, curte esse vídeo aí embaixo, compartilha com seus amigos nas redes sociais. Não se esqueça também de seguir a gente lá no Instagram, tá bom? @sobrevivendo na medicina.
E se esse vídeo passar, como a gente falou, a gente vai fazer um só para medicina, vai fazer um só para o CFO, a galera que quer ser oficial ou quer ser médico aí. Então, eu queria agradecer a vocês que assistiram esse vídeo, um abraço e até a próxima. Tchau!